Eu não aguento mais ver isso e a galera ainda postando nos grupos para perguntar se ficou bonito. E para piorar, vem um monte de gente que sabe menos do que o cara que postou, elogia, deixa o cara preso nesses erros para sempre, sem deixar ele saber que isso tá feio. Eu sou J1711, bem-vindo ao quadrante 28 alfa. Presta atenção nisso que eu vou falar antes de falar os 5 erros, porque é muito importante. O intuito desse vídeo é mostrar apenas 5 erros que dá muita raiva de ver, porque são tão bobos de resolver, mas que muita gente faz e às vezes nem sabe que é um erro. E além disso, eu vou mostrar como resolver esses erros de uma forma muito simples. Aleatoriedade. Você já deve ter visto aqueles designs, eu não disse designers, tá? Você já deve ter pegado qualquer criação bagunçada com tanta informação lá dentro que você não consegue prestar atenção em nada. Isso é aleatoriedade. São coisas aleatórias espalhadas por toda a tela, sem uma hierarquia visual, sem fluxo óptico, ou seja, você não consegue enxergar, você não consegue prestar atenção naquilo que tem no design, não transmite mensagem nenhuma e fica confuso. Esse é um dos erros de iniciante que eu mais vejo nos grupos de design. A galera postando coisas aleatórias sem conceito nenhum. Como você resolve isso? Colocando informações em lugares estratégicos, guiando a ótica do utilizador. É assim que você cria algo e resolve o problema da aleatoriedade. Não coloca coisas aleatórias em todo canto achando que ficou bonito, porque não fica. Menos é mais, na maioria das vezes. Borda em tudo. Para de colocar borda em tudo. A borda nem sempre fica boa. Borda vai ficar bom em poucos casos, não é em todo lugar que você coloca. E tem que ter contexto para você colocar borda, beleza? Não sai colocando borda em todos os textos, em todas as imagens, sem saber o que você está fazendo. Normalmente eu vejo borda em tudo quando as cores não têm contraste. Aí você começa a ver borda preta em texto vermelho, em fundo vermelho. Ou pior ainda, texto amarelo com borda preta em fundo vermelho. E por aí vai. Como resolve isso? Para de colocar borda em tudo, sem contexto. Eu estou falando para parar de usar borda? Não. Borda você pode usar, desde que você saiba o que você esteja fazendo e que não seja algo aleatório. Como eu acabei de falar no erro anterior, de aleatoriedade. Saiba o que você está fazendo. Sombra sem contexto. Esse erro eu posso dividir ele em duas partes. No primeiro sub-erro, a sombra sem contexto seria sombra colocado em qualquer lugar, de qualquer forma, sem uma noção de luz e sombra. Porque se tem uma luz na frente, tem que ter uma sombra atrás, certo? Mas nem sempre é dessa forma que é feito. Às vezes é colocado uma sombra aqui, uma sombra virada para lá, sem uma noção de onde está vindo essa luz. Esse é o primeiro sub-erro de sombra sem contexto. O segundo sub-erro seria a não utilização de sombra quando deveria. Que às vezes você vê um objeto em cima de outro objeto, onde na realidade teria uma sombra, mas não tem. Entendeu? Como você resolve a sombra sem contexto? Primeiro, pensa de onde está vindo a luz. Se a luz está vindo de um lado, a sombra tem que estar do outro, ok? Se ela está vindo de frente, você tem uma sombra que se dispersa dos dois lados. Se ela está vindo de um lado, a sombra vai se dispersar só para um lado. Como nesse exemplo aqui. Se a luz está de frente, a sombra vai estar em volta. Se a luz está na esquerda, a sombra vai estar na direita. É só uma questão de você entender como isso funciona e aplicar no seu design. Se você quiser ter uma noção melhor sobre luz e sombra quando estiver criando algum material, pega o seu celular, liga a lanterna e coloca sobre qualquer objeto que você queira e olha para onde é que aquela sombra vai. Tenta chegar o mais próximo da realidade, porque esse é o tipo de detalhe que vai enriquecer a sua peça, vai deixar ele mais profissional. Imagem esticada. Por quanto tempo você ia conseguir me assistir com a tela desse jeito? Se você precisar redimensionar uma imagem, faça isso usando os atalhos de proporção.
O que é isso? Se você for redimensionar uma imagem, usa aquele atalho que quando você esticar de um lado, ele estica todos os outros de forma proporcional. Isso vai fazer com que a sua imagem não fique esticada. Isso vale para horizontal quanto para vertical. Para de esticar imagem, porque isso é horrível. Essa é a forma mais simples de você resolver esse problema. Se você precisar colocar uma imagem em um espaço onde aquela imagem não se encaixa, utilize algum tipo de máscara. Porque com a máscara, você vai ocultar aquilo que você não precisa e vai manter dentro de um container só aquilo que precisa ser visto. Essa é a melhor forma e a mais simples de resolver esse problema. Cores sem harmonia. Esse erro é normal quando você está iniciando, quando você não tem conhecimento suficiente para saber que as cores têm combinações perfeitas entre elas. Se você não sabe como combinar as cores de forma perfeita, tem um card aqui. Combine as suas cores de forma profissional. Isso vai criar uma harmonia no seu material, vai fazer com que ele tenha uma cara muito mais profissional. Se você usa cores aleatórias, entra lá no primeiro erro que eu expliquei sobre aleatoriedade. Tem que ter contexto, se não tiver contexto, fica feio. Esses são 5 erros muito simples de serem resolvidos e que são cometidos não só por iniciantes, mas por muito veterano por aí. Não todos juntos, é claro, mas alguns ainda assim acontecem. Mas ainda tem muitos outros erros que dá muita raiva de ver no design. Se você lembrar de algum, comenta aqui embaixo. Se você ainda está de fora da maior resistência de criativos do mundo, se inscreve aí e manda esse vídeo para pelo menos um criativo que você conhece. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.